Hoje nós estamos recebendo novamente aqui no programa, nos dá a honra da presença, o professor Nelson Pereira dos Santos Filho, o professor Nelson. Ele que é professor de História, Geografia e Ensino Religioso e autor dos livros T, Um Anjo Adolescente e O Anjo e o Vampiro. Ele já esteve aqui no programa falando do livro T, Um Anjo Adolescente, e hoje nós vamos bater mais um papo com o professor Nelson, e aí o nosso papo já começa, ele entra, a gente já fica falando. Eu quase fui pega aqui, né, no susto, né, Domingos? Se não deu tempo, ainda bem que deu tempo. Mas, boa tarde, professor boa Nelson. Tarde. É um prazer recebê-lo. Vou afinar aqui, tá bom? Assim? Eu sempre me perco com esse negócio de microfone. Pode mexer o microfone, virar para cá, se preferir assim. Tem que só falar bem próximo para pegar bem o som. E aí, me conta, mais um livro. Pois é, boa tarde a todos. Posso fazer uns agradecimentos? Fique à vontade. É que assim, você fala assim, ó, eu vou no rádio, fala de mim, não, o pessoal da escola, né? Inclusive, diretora, dona Silva, me desculpe pelas aulas, porque eu tive que me preparar para vir na rádio e tal. Aí eu estava ouvindo sobre as desculpas. Eu falei, qual que eu vou usar? Da zebra, a do despertador. A goteira no despertador. Aí eu falei assim, mas de repente ela ouve também, né? Bom, fazer os agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor Deus, né, como cristão, a vocês da emissora, né, família Rossi, Cristiane, Domingos, não é? Meus alunos. Professor, ontem até uma menina falou assim, professor, lembra de mim, da Stephanie. Não só a Stephanie, todos, família, a nova editora, que é a Escortec, e os meus irmãos da Igreja Adventista, né? Vizinhos, amigos e outros aí. Eu lembrei de vocês, viu? Lembrou de todos, Quase todos. Meia hora só falando. Não, e no decorrer do programa, se lembrar de mais alguém, fique à vontade, fique à vontade. E, professor Nelson, me fala, há quanto tempo você dá aulas, você leciona? Então, é assim, na última vez que eu estive aqui, eu falei que desde sempre, porque o meu pai... Eu vou tirar uma foto sua aqui com o livro para postar no Facebook. Eu? Pode ir falando, mas eu vou tirar a foto. Pois é. Então, eu tenho uma prima que ela veio do interior, apesar de ter 10 anos, ela era analfabeta. Então, eu comecei a ensiná-la a escrever. Então, assim, desde pequeno eu já tinha essa vontade, né? Porque parece que a vocação nasce de pequeno. Por exemplo, solta pipa, vira aviador, não é? Gosta de mexer assim com comida, vira cozinheiro. É mais ou menos assim, desde sempre. Aí, eu tive uma grande motivadora, que foi a minha professora, a dona Vilma, que ela era um exemplo, apesar de ser a mais rígida, mas ela era um exemplo, e que me motivou também a escrever, porque sempre tinha redações, e aí virei o professor Nelson. Aí já começou. Aí começou, graças a Deus. Eu gosto muito. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas procuram fazer, né, o que gosta. Não, você tem que fazer o que gosta e gostar do que faz. Para você gostar do que faz, o que você tem que fazer? Você tem que se aprofundar e conhecer bem aquilo que você faz. Porque tudo aquilo que você conhece, você faz bem, entendeu? E gostar de gente, porque eu vejo entre os colegas políticos e outras profissões, pessoas que trabalham com gente e não gostam de gente. Então você lida com classe de 40 alunos, 50 alunos, tem que olhar eles como seus amigos, como seus filhos, como seus irmãos. Então, é assim, quando eu olho... Não é fácil, se fizer... Gostando do que faz já é difícil, é um desafio. Imagina quem não gosta. Então, tem pessoas que ficam pensando assim, o pagamento, o dia do pagamento, mas assim, você percebe nitidamente que a pessoa não gosta de gente. Quando eu estive aqui, até falei, olha, eu acho que não houve um prefeito, não é porque você é filha, não, como o Rossi, porque você percebe que ele fez uma transformação, por quê? Porque ele gosta de gente. Então, assim, para você lidar com pessoas, com seres humanos, algumas profissões é essencial você gostar de gente. Se você fica com a máquina, tudo bem, mas professor, médico, político, locutores, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. É isso. E professor Nelson, para que faixa etária você leciona atualmente? Então, eu tenho uma sexta, porque agora é sexta série, 7º ano, mas eu acho... É o 7º ano? Então 12 anos. São crianças, né, de
sexto ano. 11 anos. Isso, de 11, 12 anos, né? Os meus que têm 12 estão no 7º ano, que seria a antiga sexta série. Isso, mas se você falar assim para eles, assim, já é criança. Professor, eu não sou criança. Não são crianças. Pré-adolescente. E o que muda, entendeu? Porque hoje tem esse lance também da adolescência. As pessoas falam, por que vocês querem para adolescente? Está muito precoce, eles querem precocemente. Criança é adolescente, e adulto é adultescente. Então você vê o tiozão, tipo eu, né? Mas não que eu use, assim, o cara tá com o brinco da mãe, boné, você fala assim, mas cara, quando você tem 50, assim, mas assim, que tem? Eu falei, tudo bem, tá tudo cima pra você, tá beleza, pra mim tá beleza também. Quando é muito novinho quer ser adolescente, quando tá muito velhinho também quer voltar a ser adolescente. Não, e é engraçado que o comportamento, né, porque alguns comportamentos são compatíveis, assim, para um adolescente. Mas, assim, quando você já é tio, né, sabe? Já não combina. Lembra da propaganda da Suquita? Tio, entendeu? Então, tem as crianças querendo ser adolescentes, os adultos querendo ser adolescentes, e tá essa loucura. Então, você seleciona para crianças de 11, 12 anos. Eu tenho uma sala, tá vendo? Eu falando demais, eu tenho uma sala, mas eu também tenho uma só sala, que são pré-adolescentes, viu? Antes que eu apanhe amanhã. E tem adolescentes que são do 9º ano, né? Do 9º e do 8º ano. E que é assim, é o período maior, que de manhã eu tenho várias salas. E de tarde eu só tenho essa sala de pré-adolescente. Pré-adolescentes. E você nota a diferença de uma turma para outra? Apesar da pouca diferença de idade, já dá para perceber alguma diferença de comportamento, a linguagem que você utiliza ou não? Não, é mais ou menos assim. Os que são pré-adolescentes, eles estão querendo ser esses adolescentes, mas muitos, não são todos, mas muitos querem copiar o lado ruim. Infelizmente, né? Então, assim, quer ser mais malandrinho. O que acaba se destacando. Um problema que nós estamos enfrentando, acho que no geral, os nomes. Então, eles falam cada nome, assim, que você, adulto, fica com vergonha. Aí, outro dia, um menino falou assim, professor, se nós não formos assim, as meninas não querem a gente. Eu falei assim, então você acha bonito ser maluquinho? Ele falou assim, não é que eu acho bonito, é que tem que ser mais ou menos assim. Eu falei assim, não tem que ser mais ou menos assim. Porque eu falei para ele assim, sabe esses nomes que você falou? Porque eu tenho uma caneta que filma. Às vezes eu falo assim, eu vou usar. Eu falo assim, eu vou chamar sua mãe aqui e vou falar esses nomes. Não, professor. Eu falei assim, engraçado. Nós podemos ouvir, os seus colegas podem ouvir, mas sua mãe não pode ouvir. Não, foi mal. Eu falei, o que é foi mal? Eu sei o que é. Mas ele não quer falar, desculpa. Ele fala, foi mal, professor, foi mal, entendeu? É bem por aí mesmo, é bem por aí, infelizmente. Agora, eu já percebi que os seus livros tratam especificamente de adolescentes. Isso. Porque é mais ou menos assim. Não tem um ser mais perfeito que a mulher. Ponto. Ponto para vocês. Gostamos, né, Cris? Agora é ponto para você. O que acontece? Assim, Deus ele fez o homem assim, 90%, né, de perfeição. E a mulher ele chegou no 100%. Não que ele não tivesse capacidade, mas o 100% eu vou deixar para a mulher. E aí o que acontece? Nas salas de aulas eu percebo o seguinte, a menina é sempre a melhor aluna, a que é o ponto de equilíbrio, é a menina que às vezes fala assim, não gente, vamos deixar disso e tal. Apesar que hoje também está na moda as meninas brigarem e postarem na internet, no Face e tal. Então, por que usar adolescente? Por esse poder, né? Uma menina e ser adolescente. Eu costumo dizer para eles o seguinte, assim, o jovem é mais ou menos aquele alface que você olha, fresquinho, molhadinho. Agora, nós que já estamos na idade doenta, somos aquele alface mais escuro, mais murcho. Então, eles têm esse frescor e esse poder. Por exemplo, nós estamos observando que essas manifestações, boa parte deles são adolescentes. Então, assim, eles têm um poder muito grande. Sim. Agora, o que precisa é direcionamento. Pro lado bom. O que acontece? Eu sou cristão. E eu costumo dizer o seguinte, eu falo assim, olha, as grandes tragédias, as grandes guerras, as coisas ruins de verdade que acontecem, não são feitas por crianças ou pelos jovens. A geração está perdida? Não. Porque, quem faz essas coisas são os adultos. Os adolescentes, os jovens, eles precisam de quê? De exemplos. Eles precisam de direcionamento.
E eu costumo dizer o seguinte, por que eu comecei falando sobre cristão? Porque o vazio que nós temos, o único que pode preencher, Deus, ponto. Não existe, não shopping, não sei o quê, o carro novo, a roupa, a joia, o dinheiro. O único que pode preencher o nosso vazio é o Senhor Deus, ponto. Mas, infelizmente, as pessoas não querem conta com Deus. É assim, Deus é um fazedor de favor, Deus empresta dinheiro. Deus cura, então quer um Deus médico, quer um Deus que empresta dinheiro, quer um Deus que... Mas você não quer seguir as regras de Deus. É esse que o meu ver, entendeu? Por exemplo, a situação atual já estava previsto na Bíblia. Né? Mateus 24, você vê lá, olha, guerras, rumores, rebeldia, filho contra pai, pai contra filho, grandes... Sim, aí o pessoal, mas isso sempre bíblico. aconteceu. Não nessa intensidade. Aí você fala assim, tá... E por que você está falando isso? Porque já era previsto. A Bíblia não falha, é infalível. É o livro de Deus, o autor é Deus, escrito pelo homem. Então, é mais ou menos por aí. Tá. E o que acontece? Nesse último livro, eu me baseei na Bíblia. Como eu falei, as pessoas não querem conta com Deus, não querem conta com a Bíblia. Alguns têm preconceito, alguns cristãos, próprios cristãos têm preconceito. Então, eu falei assim, bom, é o anjo, o vampiro, ela o tempo todo está falando sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o extraordinário poder de Deus. E por isso que também tem uma espada na capa, que é uma espada feita pelo próprio Deus. É interessante, eu estou com um livro aqui, já postei no Facebook, você que tem Facebook já pode ir lá e vai ver a foto Compartilhe. do professor Nelson e também do livro, O Anjo e o Vampiro. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Pois não. Nós nem chegamos a falar, nós falamos na outra entrevista do primeiro livro, Sim. que foi Ter um Anjo Adolescente. O primeiro livro, a capa, trazia um anjo. Sim. Né, uma capa azul, uma jovem, né, com asas de anjo. Então, era uma coisa assim... Suave. Suave. Essa outra, o próprio título, O Anjo e o Vampiro. Primeiro que eu, como mãe de adolescente de 16, pré-adolescentes de 12, isso aqui eles já teriam curiosidade de ler, só pelo título do livro. Foi pensando nisso? Sim, o que acontece? A primeira a questão do preconceito. Vamos por partes. Meninos compraram um livro, alguns colocaram capa, outros escondido, porque tem aquele preconceito de um menino estar com um livro que tem uma menina na capa. Com anjinho, ainda com asa. Com asa e tal. Aí, apesar dos avanços, não é nenhum preconceito. Mas ainda existe. É muito forte. E aí, eu falei assim, bom, eu vou mudar isso daí, eu vou colocar uma espada, né? Uma espada, uns chamam de katana, outros chamam de katana, uma espada ninja, outros falam que é a espada samurai. E eu vou colocar uma capa, né, escura e o vampiro, né? Já que o vampiro está na moda. Então, houve essa mudança, entendeu? É um atrativo, entendeu? E você já teve tempo de perceber a reação dos jovens? Sim, porque o livro, logo no começo, as pessoas elas estão ficando meio chocadas, porque elas falam assim, nossa, mas começa assim o livro. Deus fez o homem, Adão e Eva. O demônio, imitando-o, pegou o lodo, Deus usou barro, o demônio usou o lodo e fez um ser. Aí o que acontece? Deus, ele sopra nas narinas de Adão, né, o espírito, o fôlego, né, e ele tem vida. O demônio regurgita sangue. Aí as pessoas, nossa, mas... Entendeu? Ela começa lendo esse pergaminho. Um caçador de vampiro, né, quem lê o livro, espero que milhões, começa assim. Então, a pessoa fala assim, mas espera aí, o que é isso? Ela está com um caçador de vampiro que mostra um pergaminho que fala do surgimento do primeiro vampiro. Como ele é um vampiro e toma sangue e não envelhece, ela acaba encontrando com ele. E os dois se apaixonam. Entendeu? Olha isso. Entenderam? E aí, a seguir, você tem que ver o livro. Mais ou menos. Mas e como que foi a reação, assim? Porque como você trabalha diretamente com jovens, com relação a essa questão que você falou, que no primeiro livro os meninos tinham um pouco de receio por conta da capa e tal. Já não acontece isso mais com esse. Não, porque é assim, você vai se aperfeiçoando e nada como você fazer o primeiro para você ver a reação. Então, você tem filhos, eu ainda não tenho, mas pretendo tê-los. Por exemplo,
alguns erros você cometeu no primeiro. Sim. Não é que você arrancou o braço de uma... Não chegou a tanto. Quase. Né? Então, no segundo, você não, isso já aconteceu, eu sei como é que é. Com entendeu? certeza. Inclusive, agora lembrei, agradecer também ao povo da Bahia, que eu estive lá na Bienal do Livro da Bahia. Eles são extremamente hospitaleiros, receptivos. Mas voltando, aí o que acontece? Eu falei assim, bom, já que as pessoas têm esse preconceito e o vampiro está na moda, vamos lá, vamos trabalhar com os vampiros, entendeu? Agora, Nelson, eu já ganhei o meu livro, mas ainda não iniciei a leitura. Mas ele é continuação do primeiro, tem relação com, para ler o segundo, para ler o Anjo e o Vampiro, tem que ler o Anjo Adolescente. Então, Como que é? Tem ligação um com o outro ou são livros distintos? Deixa eu fazer uma explicação. É assim, tem esse primeiro que é T, um Anjo Adolescente. Na outra entrevista eu já expliquei, mas vou explicar novamente. T significa transformação. Porque ela descobre que é um anjo e o anjo entra na vida para transformar, apesar de nós termos um anjo da guarda. Então, assim, a pessoa que é cristão e que lê a Bíblia sabe, todos nós temos um anjo. Só que o anjo não habita na sujeira. Se você está num ambiente que não é exatamente o ambiente que você deveria estar, ele se afasta e chora. Mas o amor de Deus é tão grande que ele coloca um anjo numa determinada escola, com determinadas pessoas, para ajudar essas pessoas. Muito bom. Nesse segundo livro, você não precisa necessariamente ler o primeiro, porque é como, por exemplo, Matrix. Ela vai contando o que aconteceu. Então, em breves trechos, assim, quando aconteceu tal coisa, em tal ano, entendeu? Então, assim, mesmo que você não tenha lido, você vai ter o entendimento do segundo. Exatamente. E aí, agora que eu quero pedir um favor para você ler um pequeno trecho de uma história, para você entender o que o anjo faz. Então, com vocês, Ana Paula Rossi. Vamos à leitura. O Anjo e o Vampiro. Um mendigo totalmente esfomeado, sedento, puxando de uma perna, absurdamente sujo, exalando um odor quase insuportável, entrou em uma feira livre de São Paulo e começou a caminhar por ela. Logo na entrada havia 2 enormes bancas. Uma vendia pastéis de variados sabores e em frente outra barraca que vendia caldo de cana e água de coco. No entanto, com receio de que ele afugentasse os fregueses, os donos desses comércios fechavam os punhos, estufavam o peito e mudavam seu semblante para intimidá-lo. O pobre coitado continuou a andar e, quando estava de frente a uma grande banca de frutas, o proprietário, com cara de poucos amigos, apanhou um facão e começou a bater na lateral da banca de madeira para afugentar o mendigo, para que ele apressasse o seu caminhar. Devido às fortes batidas na lateral da banca, uma manga que estava numa espécie de pirâmide se soltou, caiu na sarjeta que corria água suja, rolou pelo meio da rua, parando junto aos pés do mendigo, que rapidamente recolheu e levou à sua boca, na intenção de saciar sua fome. Quando foi dar a primeira mordida, uma velha, corcunda, também mendiga, esticou-lhe o braço e abriu a mão pedindo o fruto. Movido de grande compaixão, ele ofertou o fruto à pedinte, que esganadamente devorou. Ao terminar de comer, ela depositou o caroço em uma de suas mãos. Quando ele olhou para a enorme semente, ela se transformou num fantástico e reluzente diamante. E quando ele olhou para a pobre idosa, ela se transformou em um anjo. Professor Nelson. Pois é, parabéns pela leitura. Eu pedi para você ler porque eu não conseguiria ler tão bem. Essa história não é minha, é uma história árabe, né? Mas eu adaptei para a feira para dizer o seguinte. No final, a mendiga virou um anjo. Por quê? Para ver a reação. Porque nesse livro, eu pedi para você ler esse trecho desse panfleto, que essa história não é minha, deixo bem claro. Sim. Para você entender o seguinte, ela está em São Paulo e vai para Petrópolis ser voluntária por causa daquele problema que houve em 2011 com as chuvas. Então, ela sai como voluntária. E nisso de sair como voluntária que ela conheceu o vampiro. Porque a ideia é isso. A cada capítulo do livro, ela vai fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, quando ela está em Petrópolis, ela recebe uma ligação que a irmã dela está tendo problemas com droga. Quando ela está indo para Petrópolis e o pai dela bate nela porque está bêbado, aí o pai acaba cortando o próprio braço, porque agrediu a própria filha, a única filha, entendeu? Então, essa história é porque para chamar a atenção
do papel do anjo, que é para entrar, ajudar e transformar, entendeu? E transformar, bem lembrado. 12h44. E as histórias que você narra nos livros, é o que você vê hoje na nossa juventude? É mais ou menos assim. A ideia do livro, dos livros que eu escrevo, é indignação devido à indiferença. Porque, olha só, como que você pode... Jesus Cristo dizia, né, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, como que você pode comer sabendo que alguém está passando fome? Como que você pode andar numa Ferrari com ar-condicionado sabendo que tem mulheres que trabalham o dia inteiro esmagadas no metrô? Eu falo de metrô porque eu uso muito metrô, trem, entendeu? Então, assim, a ideia dos livros levar reflexão. Levar reflexão e a indiferença. Então, isso me incomoda muito. Então, é mais ou menos isso. Então, a cada capítulo fala de alguma coisa que você pode mudar. Quer dizer, como você vai assistir tudo isso? Indiferente. É normal. Não é normal, entendeu? E outra coisa, o cristão, ele tem uma missão, né? Ele é um discípulo, um representante de Cristo. Então, assim, se você se diz cristão e você não ama o próximo, a própria palavra de Deus diz, se você não ama o próximo que você vê, você não ama a Deus. A Deus, claro. Como? Não, você não ama. Porque ele está ali próximo. Sim. É ele que precisa da sua ajuda. Porque Deus não precisa de nós, não precisa do nosso dinheiro, não precisa... Entendeu? Ele é Deus. Agora, às vezes, ele tem... A pessoa tem um próximo que está ali sofrendo. Então, por isso que eu usei essa história e fiz esse panfleto para despertar. Quer dizer, ele ia comer, aí apareceu uma pessoa. Então, às vezes, você vai comer, né? E aí aparece uma pessoa, só que essa pessoa que está pedindo, batendo no vidro do seu carro, ela não tem casa, ela não tem família, ela não tem dinheiro e está com fome. Você, às vezes, está com lanche e fala assim, não leva o lanche, come o lanche, leva o dinheiro, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Entendeu ou não? É despertar, então... Acho que também levar as pessoas à reflexão. Reflexão, exatamente. Porque o que acontece é que hoje, também está na palavra de Deus, é o seguinte: coração de pedra. Assim, tirarei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Por quê? Porque, assim, tudo provém do coração. Se o seu coração é de pedra, você não tem sentimentos, você não tem, entendeu? É frio. É frio, exatamente. Frio, perfeito. Agora, como que você tem visto a juventude de hoje, você como professor, quais as expectativas para o futuro? Porque é o que a gente estava conversando aqui no início, você falando que, infelizmente, parece que os valores estão ficando distorcidos, né? Sim, imagina, eles têm noção, pelo que você estava falando, eles têm noção de que aquilo não é muito certo, está errado. Mas, para ser socialmente aceito pelo grupo, para fazer sucesso entre as meninas, ele tem que agir daquela forma que não é a mais correta. Isso. O que você acha, assim, no futuro próximo, se os nossos jovens continuarem agindo dessa forma, com essa inversão de valores? É mais ou menos assim. Já está previsto que essa situação não vai... Está em Mateus 24... Não vai melhorar, tende a piorar. Mas, infelizmente. Mas o que acontece é o seguinte, eu costumo dizer isso e as pessoas não costumam receber bem. Por quê? É muito comum hoje as pessoas terem a resposta política. A resposta política é assim, não desagrado a um, nem desagrado a outro. Fico bem com todo mundo. Então as pessoas ficam... Fico neutro. Fico em cima do muro. O que você acha do aborto? O que você acha de tal coisa? Então, o que eu acho é o seguinte, vou falar aqui a minha opinião e não tenho vergonha. A juventude não está perdida, ponto. Eu acho que a juventude precisa de orientação, igual a nós mesmos, adultos, quando nós estamos perdidos. Hoje não se usa mais, mas há um tempo atrás havia uma coisa chamada guia. Eles eram até meio azulados, né, da cor dessa mesa. Hoje nós temos o GPS. Então, nós adultos precisamos do GPS, precisamos de um guia. Então, o que acontece? Nós temos a Bíblia, né? Você não se quer falar de Bíblia? Não, mas é a nossa orientação. O jovem, vamos imaginar o seguinte... Meu pai, ele participa da Adonep, e a Adonep costuma chamar a Bíblia como manual. O que é a Adonep? É o manual. É uma associação de homens
e que homens e mulheres e que trata do Evangelho, fala da Bíblia em reuniões e jantares, legal. Ótimo. que não vinculado a nenhuma religião. Entendi. São homens cristãos e que vão falar da palavra. Então eles falam que a Bíblia é o manual, quer dizer, é o seu manual. O carro não tem o manual, é o manual do ser humano, então tem que seguir a Bíblia. Então, e aí o que acontece? O jovem. Então vamos imaginar que você passa uma esponja num azulejo que está com gordura. A gordura vai passar para a esponja. Então, não estou dizendo que o jovem mas é mais ou menos assim. Então, você, enquanto professor, enquanto adulto, enquanto mais velho, você é exemplo o tempo todo. Você é visto o tempo todo. Entendeu? Então, uma vez, eu acho que eu falei isso na última reunião. Os pais também. Uma diretora me deu uma lição uma vez, muito... Não para mim, mas ela falou... Numa reunião, eu falei assim, não esqueça que vocês são professores, pelo resto da vida vocês são professores. O aluno espera muito de você. O que acontece? Para você ser o bom exemplo, você às vezes tem que dizer não. Então, o que está acontecendo? Os limites. Exatamente. O que está acontecendo com as famílias hoje? Lembra da resposta democrática? Bom, eu vou ser legalzinho com meu filho, então, mais ou menos. Ele não fala assim, olha, não e não, ponto, acabou. Não, eu falei não. Então, para você ser o pai, a mãe, você não tem que ser o amiguinho. Você não tem que ser o adultecente, você tem que ser o pai. Eu sou amigo, sim. Antes, eu sou pai. Sou a mãe, sim. Claro que eu sou amiga do meu filho e da minha filha. Mas não perder a referência de mãe e de pai, mas eu sou a mãe. Quando eu falar não, é não, ponto. Não. Porque, quer ver? Eu faço a pergunta, estendo a você. Quando sua mãe e seu pai falavam não, o que você fazia? Obedecia. Pois obediência. Obediência. Então, é mais ou menos por aí. Então, voltando, a geração não está perdida, os jovens não estão perdidos. Eu estava aqui aguardando para dar entrevista, eu vi falando sobre os movimentos. Por exemplo, na questão da diminuição das passagens, esses jovens eles foram brilhantes, foram fantásticos. Concordo. Os jovens que pintaram o rosto, os caras pintados, que tiraram o ex-presidente e tal. Então, assim, é uma prova de que não está perdido. Mas, do mesmo jeito que alguns jovens vão para se manifestar, tem uns que se infiltram para destruir. Então, por exemplo... São os vândalos. Eu tenho muita vontade de assistir um jogo. Eu já fui ao estádio para ver show, mas eu nunca assisti um jogo. E dá medo. E eu tenho alguns amigos que falam assim, cara, o dia que você vê os grandes times, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, você vai se encantar. Eu não torço para nenhum deles, mas assim, eu tenho vontade de ir. Aí que você percebe que tem jovem que ele põe a camiseta, que ele acredita, mas no meio daqueles tem uns que vão para... Como é que você vai para um estádio armado? Como é que você vai para um estádio com uma bomba? Como é que você vai... Qual é a sua intenção? Qual a sua intenção de ir com uma arma, com um rojão, então... É isso, mas a geração não está perdida, você tem belos exemplos. Inclusive, eu falo no meu livro o seguinte, que, mais uma vez falando sobre os adolescentes, Maria era adolescente quando teve Jesus, diferente que mostra nos filmes. José, quando foi para o Egito, tinha 17 anos. O próprio Jesus era um pré-adolescente, se fosse hoje, né? Encantou os doutores da sinagoga. Davi, quando enfrentou Golias, também era um adolescente. Então, eu acho, a juventude não está perdida, há muito o que fazer, só que, assim, direcionamento, né? Não terceirizar a educação para pais. Às vezes, você é o pai que o aluno conhece, porque alguns pais terceirizam. As famílias hoje, você como professor, Nelson, tem observado que as famílias estão delegando às escolas e aos professores o que é atribuição da família? Terceirizam. Então... imagine um pássaro. Eu costumo dizer o seguinte: o pássaro, antes de colocar o ovo, normalmente ele tem uns pássaros que aproveitam outro ninho, né, para colocar o ovo dele. Mas assim, o pássaro faz o quê? Faz o ninho. Então você percebe que em alguns casos a pessoa, estou grávida, vou me juntar com fulano. Mas você tem casa, o ninho? Tá, e aonde eu quero chegar com isso? O pássaro, que é o pássaro, ele não terceiriza a educação. Ele não fala assim, ele pega o filhotinho dele, por exemplo, um pardal, fala assim, vou deixar você com a águia vai te ensinar. Não, porque a águia vai jantar o seu pardal, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, o animal faz o ninho tipo o ovo. O ser humano, quem mais se pensa de Deus, não faz. O animal, o pássaro,
né? Aí o pessoal fala, por que você está falando de pássaro? Porque imagina o tamanho da cabeça do pássaro e o tamanho do cérebro, né? Ele ensina a voar, ensina a caçar, ensina Alimenta. Alimenta. Então, tá tendo uma inversão de valor, entendeu? É só você parar e pensar, assim, é mesmo, né? O pássaro faz um ninho, o pássaro educa, e eu terceirizo. Então, e não é presentinho. A gente também acha que educar... Substitui. Na última entrevista que eu estive aqui, você falou assim, não é presente, Nelson, é presença. Isso marcou para mim. Até falei numa reunião, falei assim, olha, vocês têm que ser pais presentes, entendeu? E é verdade, verdade. E você acredita, Nelson, que existe a má influência de um amigo? O amigo pode influenciar o outro? Você identifica isso nos seus alunos? Olha, vou sugerir para você ter um anjo adolescente. Porque, mais uma vez, vou pedir para você fazer uma pequena leitura da contracapa do primeiro livro. Então, vamos lá. Vou ler aqui a contracapa do Ter um Anjo Adolescente. Somente para falar de influência. Observe, gente. Anjos existem e tem um na escola para proteger os jovens, mas alguns estão enrolados. Gente enrolada vive metida em rolos, porque as más companhias abrem todas as portas do inferno. Cabe aos anjos fechá-las. Entendeu? E aí, ó, esse é o primeiro. Agora vê o segundo. Você pode ler só esse trechinho aqui, ó. Só o primeiro. Só o primeiro trecho. Então, agora o trecho do anjo e o vampiro. Vivemos em um mundo repleto de armadilhas. Coitado, o peixe morde a isca acreditando que vai encher a barriga, mas acaba no prato de alguém. Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa atrai a outra. Exatamente. Então, assim, gente enrolada vive metida em rolo. E o que acontece? O peixe, às vezes, né, iludido, né, ele pensa assim, vou encher a barriga. Não, ele acaba no prato de alguém. Então, existe sim o problema da má influência. A má influência. E como que os pais devem lidar com isso? Acho que essa é a grande dificuldade, porque no ambiente escolar, ele vai se relacionar com as pessoas, outros jovens da mesma idade, de criações mais distintas, com outros valores, alguns sem valores. Olha, eu vou dizer a opinião do professor Nelson. Não sei se, entendeu? Se as pessoas, de repente, vão aceitar ou não. Mas o que acontece é que tem pais que fazem vista grossa, isso é o que eu vejo. Preferem fazer de conta que não estão, nada está acontecendo. E tem uns que acham assim, isso aí vai passar. E tem coisas que não passam. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre o cigarro. E que isso tem a ver com o que eu estou falando? Eu sou professor e trabalho com jovens, com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, e dizem que 99% das pessoas que fumam, elas começam entre 12 e 18 anos, na fase escolar. Tá. Pense o seguinte, seu filho está fumando. Cigarro, não é outra coisa não, cigarro mesmo. Você não percebe o cheiro? Seu filho chega embriagado. Você não percebe o cheiro... sabe, você fez uma boa pergunta, porque essa pergunta que eu fazia para a minha filha, que hoje vai fazer 17, mas algumas festinhas, algumas amigas bebiam. Eu falava assim, mas quem que vai buscar na festa? Aí a mãe, o pai. E eles não vão perceber, eles não percebem. Assim, como uma pessoa vai beber, eu falei do cheiro, porque assim, a bebida deixa cheiro, e não ficam alterados. Então, assim, o filho chega em casa, é outra coisa. Eu não somos tão idosos assim, sim, mas... Como é que, às vezes, você conversando, não tem horário. Como não tem horário? Como? Então, não tem regras. Um dia segunda-feira, eu estava exibindo um filme para os alunos e tal, para falar de capitalismo, socialismo. Aí o aluno colocou o pé na cadeira. Eu falei assim, professor, mas o que tem? Eu falei assim, não pode, é regra. Eu falei assim, mas professor, o que tem a ver? Pé na cadeira, é uma coisa normal. Eu falei assim, na sua casa, sua mãe faz a comida no vaso sanitário. Eu falei assim, professor... Você é louco? Eu falei assim, pois regras. Você dorme, por exemplo, na garagem? Vou dormir na garagem, está mal calor. Não. Então, assim, cada espaço da sua casa não é reservado para uma determinada atividade, para fazer alguma coisa, ou só sala de estar, só para você ficar. Então, é a mesma coisa, tem regras, você tem que, com relação a filhos, tem que ter horários, porque nós tínhamos... Então, assim, a partir do momento que não tem regras, não tem limites, não tem lei, e tudo pode... Perde seu controle. Perde o controle. Por exemplo, falando mais uma vez, por isso que está tudo ligado a Deus e a Cristo. O que Deus fez? O que está na Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Mas não, mas assim,
o salmista falou, né? A lei, o mandamento é santo, justo e bom. Não sei se é nessa ordem, né? Mas uma parte dos mandamentos é amor a Deus, outra é amor ao próximo. Então, outro dia eu estava falando com os alunos, né, na aula de ensino religioso. Eu falei assim, imagine que você vai fazer uma viagem de um mês num cruzeiro. Aí está lá, não matarás. Já pensou se num navio que você vai fazer o cruzeiro tem um homicida? Né? Aí tem lá, não levantará falso testemunho. Aí tem lá um fofoqueiro mentiroso. Entendeu? Não cometerá adultério. Então você está com sua namorada, seu marido, seu esposo. Aí tem uma pessoa de olho. Então, assim, para que haja o respeito e o próprio amor, entendeu? Então tem que ter regras. Então a pessoa, está difícil. Espera um pouquinho. Não está tão difícil, nem tão impossível. Existem regras, tem que não estão sendo seguidas. Acabou, simples. Agora, para encerrar essa primeira parte do programa, você vai continuar com a gente aqui na mesa redonda. Pô, que bom. Mas eu queria saber a sua opinião com relação à tecnologia. Nós estamos aqui conversando, eu publiquei no Facebook, já tem gente compartilhando, acho até que deve ser alguma aluna sua, Isabela Souza Barroso. Ela compartilhou a foto, inclusive, aqui. Oi, Isa. Então, deve ser. Então, assim... Se não for amanhã, eu vou apanhar. Então, aí, assim, qual a sua opinião? Qual a influência que você acha? Porque a tecnologia é algo que eu pessoalmente considero perigoso. É muito bom, por um lado, você pode utilizar para muitas coisas boas. Mas também ela facilita a ação dos maus. Aquele que está com uma má intenção. Como que você... qual a sua opinião com relação à tecnologia e os nossos jovens? Então, é mais ou menos assim. Eles perto deles, não vou dizer de você ou dos nossos amigos ali, mas existe o chamado analfabeto digital. Eu estava falando para você do filme, né, que eu exibi e tal. Os alunos que estavam mexendo lá no data show, não, professor, tem que ir não sei o quê. Eles têm uma facilidade. Tem. Outro dia, eu não sei o que aconteceu lá no computador, estava na sala de informática. Aí foi um menino lá, que você não dá nada por ele, falou, não, você tem que fazer tal coisa, não sei o quê, reiniciar. Aí é impressionante, impressionante. Aí você fala assim, mas aí você faz curso? Mas que curso, professor? Bom, onde eu quero chegar com isso? Assim, tem um lado bom e um lado ruim. Infelizmente, o lado ruim se destaca, porque o que acontece? Por exemplo, o Face, que nós acabamos de falar, é bom? Mas assim, não tem controle. Então, qualquer coisa que você não tem controle, as pessoas falam assim, mas eu ponho senha, Não tem como você controlar. Não tem. É igual ao celular, não tem como você controlar. Por exemplo, sala de aula. A primeira coisa que os diretores falam, gente, nada de celular na sala de aula. Você entra, as meninas puxam o cabelo, os meninos põem touca e ficam lá ouvindo. E às vezes, é engraçado isso. Filho faz isso com o pai e com a mãe, imagino com o professor. Na segunda-feira, eu falei assim, aula show, aula do Nelson. Aí preparei a sala, passei o filme, e tinha um menino lá olhando para mim, um menino e uma menina, com fone. Aí eu falei assim, vou usar o meu lado mal. Deixei, porque eles estavam olhando com fone. E mexendo no celular. Falei assim, se eu colocar para fora, eu não vou poder fazer a minha maldade. Aí eu falei assim, você, por favor, o que você entendeu? O menino falou tudo. Aí todo mundo aplaudiu. Aí eu falei assim, parabéns, agora tira o fone. Você entendeu? Porque a gente fala assim, é ruim, mas eles conseguem ouvir a música. Impressionante. Eles conseguem ouvir a música, conseguem mexer no celular, prestar atenção. Entendeu? E eu pensei assim, no final da aula eu vou acabar com esse menino. Porque, e essa menina. Não deu certo. Aí não deu certo e aplaudiram o menino. E eu, de negão, fiquei amarelo, assim, né? De vergonha. Eu falei, parabéns, agora tira o fone, faz favor. Aí a menina eu nem falei. Porque depois dessa nem valia a pena arriscar. Eu falei assim, normalmente a mulher é mais inteligente. Falei, se o menino fez isso, o que a menina não vai fazer? Aí todo mundo aplaudiu. Foi engraçado, eu me matei aqui, expliquei, ninguém aplaudiu, né? Agora ele... Mas então tem isso, a tecnologia tem isso. Porque o que acontece é que eles nasceram numa outra época. Verdade. Numa outra época. Então tudo para eles, esses dias eu estava andando no carro de um amigo e tinha um monte de botão lá. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma volta. E o filho dele foi do lado, aí ele falou assim, aperta não sei o que lá. Eu falei, o quê? Porque é muito botão no carro, muita coisa. E aí ele falou assim, não, você tem que fazer tal coisa. Então eles nasceram numa época diferente da nossa. E assim, a tecnologia da nossa época era primitiva, por exemplo, vitrola. Né, maravilhosa. Tinha o bracinho lá para colocar, não sei o quê. Tem celular hoje que você não sabe mexer. Tipo assim, como é que mexe nisso? Entendeu? Então,
tem um lado ruim, mas, por outro lado, eles estão adaptados com esse lado. Tanto é que eles nos enrolam, né? Com maior facilidade. Com maior facilidade. Porque é outra época. Tem o lado ruim, infelizmente, é mais forte. Mas eles estão nesse mundo, eles estão inseridos nesse mundo, não nós, né? Pelo menos eu me sinto fora, eu penso fora d'água. Agora, Nelson, para encerrar essa primeira parte, Pois não. eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, quem ficou curioso, quer conhecer, quer ler o livro, onde que pode adquirir os livros? Isso é importante. Tanto o T, um anjo adolescente, como o Anjo e o Vampiro. Então, vamos por partes. Posso falar do blog, das livrarias? Fica à vontade, fica à vontade. Bom, já fiz vários agradecimentos. Bom, os livros, né, os 2 livros, eles não estão, infelizmente, em todas as livrarias. Que eu ainda estou esperando, viu, Companhia das Letras? O convite. Bom, eles estão em Osasco, tem na Livraria JC, que é a Livraria Sebo, fica na Rua João Batista. Tem nas livrarias Cultura. Eu sei que no Conjunto Nacional tem, mas tem em outras unidades da Livraria Cultura, que eles têm algumas lojas no shopping. Tem na livraria Companhia dos Livros, que fica no Shopping Barueri. Parque Shopping, fica Parque próximo. Shopping Barueri. Isso, Parque Shopping Barueri. Do meu amigo, seu Francisco. Tem na Livraria Nobel da Granja Viana e na Livraria Nobel, também na Raposo, só que não é na Granja Viana. É no quilômetro 39, loja e conveniência no quilômetro 39, próximo do Habib's, de um posto de gasolina BR. Peraí, que não são muitos lugares. Deixa eu ver o que mais. Tem na livraria Jeft Livros, que fica no Tatuapé. Tem 2 bancas de jornais, uma em Carapicuíba, na Coab, na Avenida Amazonas, e na Rua Camargo, é uma travessa da Vital Brasil. Deixa eu ver se eu esqueci mais. E tem também na Scortec, né, que eles têm uma livraria eletrônica, e tem o blog, posso passar o nome? Lógico, fique à vontade. O blog, né, chama-se O Anjo e o Vampiro, tudo junto, O Anjo e o Vampiro.blogspot.com.br. Então tem o blog, O Anjo e o Vampiro, tudo junto, .blogspot.com.br. É isso. Então, repetindo aí o blog. O Anjo e o Vampiro, né? O Anjo e o Vampiro.blogspot.com.br. Lá vai encontrar todas as informações. Tem o primeiro capítulo. E tem onde adquirir os livros também. O rapaz, até ontem não tinha colocado, mas ele vai colocar todas essas livrarias, entendeu? E tem o e-mail. É importante, porque daí facilita. Às vezes a pessoa não consegue anotar, tem um local onde ela encontra todas essas opções de livrarias. Isso. Então exatamente. vai ter. E vamos estar, se Deus abençoar, espero que Ele abençoe, eu não sei se é a 22ª ou 3ª, eu acho que é a 3ª Bienal do Livro. Então, manda pra gente um release, então, para a gente poder divulgar aqui também a sua participação lá. Ótimo. Então, estaremos é uma das maiores feiras de livros do mundo, entendeu? Mas daí a gente vai divulgar o seu espero livro. todos vocês lá, entendeu? Maravilha. Quero agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Vai continuar com a gente aqui na Mesa Redonda. Deixa eu falar uma coisa. Eu posso deixar um recadinho, uma mensagem? Lógico. Bom, na última entrevista que eu estive aqui, eu falei o seguinte, que se você quisesse resolver os seus problemas, tinha a lâmpada do ladinho. Aí eu falei assim, se você, em vez de procurar a lâmpada, procurar a Bíblia, né, você vai encontrar Deus que resolve todos os problemas. Com relação a esse livro, O Anjo e o Vampiro, é mais ou menos assim. Se você acredita em Deus, você vai amar o livro e vai ler várias vezes, porque o livro é uma maneira de você passar algumas mensagens da Bíblia de maneira que o jovem gosta. E para agradar o jovem não é fácil. Então, se você gosta e crê, se você gosta da Bíblia e crê em Deus, você vai amar O Anjo e o Vampiro. Se você é ateu, eu aposto com você que você vai passar a acreditar em Deus. É isso. Maravilha. Então fica aqui O Anjo e o Vampiro, de autoria do nosso amigo professor Nelson, que hoje participou com a gente da entrevista do dia. Quero registrar e mandar um abraço para o José Vanderlei Dias, de Carapicuíba, está sempre ligadinho e mandando recadinho aqui pelo Facebook. Está desejando uma boa tarde a todos e ele falou que está plenamente de acordo com tudo que foi colocado aqui durante a entrevista. Também registrar a ligação do Luiz Garcia, o Luiz Garcia sempre ligadinho do Jardim IP, está desejando uma boa tarde a todos. Obrigada, seu Luiz Garcia. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e em seguida já voltamos com Mesa Redonda.